Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo agora é de número 252. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda. Teoria e prática da doutrinação. O tema: os desencarnados, os orientadores. Então, sequência do vídeo anterior. Então, Hermínio Miranda ele diz assim: nessa altura é raro que tenhamos conhecimento da natureza do trabalho que pretendam realizar conosco. É certo, porém, que eles já dispõem de um plano muito bem estudado. Nós já lemos, né? Então eu li essa mensagem aqui no vídeo anterior. Esmiuçamos, só que não deu para esmiuçar tudo. Vejamos o que muitas pessoas às vezes não sabem. Eu já tive a oportunidade de deparar com essas duas situações no plano espiritual. Quando o grupo, vamos pensar por esse lado assim, só para ficar mais facinho para todos nós, para as pessoas entenderem. Um grupo de 10 médiuns, de 10 pessoas, pela primeira vez se reúne aqui com um doutrinador. Vamos fundar uma casa espírita? Vamos. Tá bom. Então ali, os encarnados, eles pensam assim. Aqueles encarnados, eles pensam assim. Nós vamos iniciar pelos estudos primeiro. Então é natural que a espiritualidade maior, os bons espíritos que nos assiste, que investe nos grupos sérios, eles, sabendo com antecedência o intuito, a intenção daquele grupo de 10 pessoas, então ali todos os mentores, né, os amigos espirituais se aproximam-se daqueles 10 integrantes, mais o doutrinador, 11, né? Os intuem, os inspiram. 1 mês, 2 meses, 3 meses. É um grupo que se preocupa com obras filantrópicas, cesta básica, agasalho, né? Visita nas repartições, manicômios, hospitais. Enfim, é um grupo que se reúne para o estudo do livro dos espíritos, livro dos médiuns. Então ele se reúne 2 vezes por semana naquele local ali onde eles elegeram. Então, no primeiro dia da semana, eles estudam o livro dos espíritos, né? Ali 2, 3 páginas do livro dos espíritos. Isso, vamos pensar assim, na segunda-feira, vamos pensar por esse lado porque é mais facinho. Na sexta-feira, eles estudam o livro dos médiuns. Mas durante a semana toda, eles em casa, os 11, eles praticam o hábito do evangelho no lar. Não é culto do evangelho não, tá? Porque culto vem de católico e de evangélico. Espiritismo não tem nada dessas coisas. Entendeu? Então, eles praticam o evangelho no lar.
Então a semana toda eles intercalam. Eles vão na casa de fulano, de Bertano, de Cicrano, para o evangelho no lar. Olha que harmonia, aqueles 11 integrantes daquele grupo. Então a semana toda obra filantrópica, a semana toda evangelho no lar, né? Revezando as casas. Eles podem ir na casa de outras pessoas também para realizar o evangelho no lar, para fazer o evangelho no lar na casa de outras pessoas que não seja do grupo. Outras pessoas podem integrar-se àquele grupo com esse objetivo, com essa finalidade, e passar a fazer parte do grupo. Você vai ver só onde nós vamos chegar. De forma que os benfeitores espirituais, lá na parte espiritual, os benfeitores 6 meses esse grupo está reunido. Interessante como que eles estão firmes no propósito. Eles estão agindo corretamente. Estudos, teoria. Mas também eles estão praticando a obra da caridade perante as almas sofredoras na Terra. Eles não estão preocupados com espírito, eles estão preocupados com almas. Eles estão estudando para auto se evangelizarem, para se conhecerem. Que maravilha esse grupo! E olha que aqueles 10 médios, eles vieram de outras casas, onde lá eles já trabalhavam suas faculdades mediúnicas, uns 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas ali eles optaram pelo estudo. O que equivale a dizer que depois de uns 6 meses, 8 meses, 1 ano, nós vamos inspirá-los à experimentação. Nós vamos nos aproximar-se deles, né? E nós vamos começar a investir neles. Mas vamos deixar eles do jeito que estão. Estudando, praticando a obra filantrópica, porque médium não se pode confiar fácil neles não, porque se dá asa para médium, ele voa, e depois que ele voa, ele acha que porque ele voa, ele é melhor que todo mundo. Mas o mais interessante aí que eu quero dizer agora também, gente, é que a partir do momento em que os mentores espirituais do bem percebe que realmente aquele grupo de 11 integrantes estão no corpo físico trabalhando no dia a dia corretamente, eles pegam aqueles espíritos, aquelas almas, quando elas se desprendem do corpo físico à noite, através do sono físico, e as levam para departamentos no plano espiritual, para que lá elas possam trabalhar as faculdades mediúnicas que elas possuem. Lá elas atuam como médiuns psicofônicos. Se você não acredita no que nós estamos dizendo, leia algumas obras de Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Carlos Bacelli, que muitos médiuns são levados do corpo físico à noite ao plano espiritual, para que espíritos, através do campo vibracional daqueles médiuns ali que foram levados, eles possam se comunicar através daquele campo vibracional do médium, lá no plano espiritual, vindo a receber orientação de alguns instrutores, numa história que eu li
o instrutor, o doutrinador, naquele livro de Manuel Filomeno de Miranda, o próprio professor Eurípides Barçanufo, através da médium Maria Modesto Cravo. Eu me esqueço o nome do livro agora, mas é um excelente livro. Então, o que muitas pessoas não sabem é que eles não só trabalham na casa espírita à noite. Na obra filantrópica aqui na Terra durante o dia, como também continuam o trabalho ou os trabalhos mediúnicos, filantrópicos, na pátria espiritual à noite, desde o momento em que assumem aqui um trabalho sério, assistido pelos benfeitores espirituais, aquele grupo que os benfeitores espirituais de fato investem neles. Por que os benfeitores investem neles? Porque vê neles realmente pessoas sérias, responsáveis, um grupo homogêneo. Então, esse grupo de 11 é levado quase todas as noites aos departamentos no plano espiritual para trabalhar as faculdades mediúnicas que possuem. Isso quase todas as noites. Muitos médios conseguem, de manhã, ao retornar ao corpo físico, se lembrar de 10%, 20%, 50%. Outros, às vezes, não conseguem se lembrar de nada. Não é importante se lembrar. O importante é o trabalho ser realizado. Mas você percebe que são médios sérios, verdadeiros, que começaram pelo lado sério. Começaram pelo lado dos estudos. Você percebe que nas casas de onde eles vieram, eles lá trabalhavam 10, 20, 30 anos como médios psicofônicos, mas ali naquele grupo, eles optaram pelos estudos e pela obra filantrópica. Eles se preocuparam ali naquele grupo pelo fator homogêneo, pela integração. Eles se preocuparam ali com a autoevangelização. Eles ali se preocuparam com as almas e não com os espíritos. Porque tá cheio disso aqui na Terra. Pessoas que se preocupam demais na casa espírita com espírito e abandona as almas que convivem com elas dentro de casa, no seio da família, ou na rua, ou no trabalho, ou na sociedade. Pois bem, nós já falamos das 11 pessoas, nós simplificamos em 11 para ficar mais fácil, só para você entender. Quer dizer que todo aquele que trabalha no caminho do bem, os benfeitores espirituais investem nele de acordo com as capacidades deles e ainda levam eles para o plano espiritual para poder se utilizar-se deles em trabalhos no plano espiritual a benefício e em prol de pessoas, de seres espíritos necessitados. Daí 6 meses, 8 meses, daí 1 ano mais ou menos, percebendo os benfeitores espirituais a paciência daquele grupo, a perseverança daquele grupo, o amor homogêneo daquele grupo, os benfeitores espirituais se faz mais presente através do campo vibracional de algum médium ali, porque ali são todos sérios. É lógico que possuem, todo mundo tem falha, gente, mas você entende que eles optaram pelo lado certo, né? Porque todo mundo tem falha. Não quero com isso, não estamos querendo com isso dizer que ali mora a perfeição. Não. Ali todo mundo é falho também. Só que eles lutaram, eles estão persistindo naquele ideal. Tá bom.
Agora vamos mudar agora. Esse que nós acabamos de dizer é o trabalho sério. Agora o trabalho que não é sério. Reúne-se ali 11 integrantes, 10 médium e um doutrinador. Olha só para você ver o inverso. Aí o doutrinador pega e fala assim, bom gente, nós viemos de outras casas espíritas, né? Então, nós alugamos aqui essa garagem, esse cômodo aqui, então nós vamos pôr o pau para quebrar. Nós vamos fazer diferença. Nós vamos fazer diferente de todo mundo nessa cidade. Nós vamos mostrar para esse povo como que se trabalha. Você trabalhou quantos anos? 30 anos. E você 20? E você 10? E você 15? Você... Não, eu já tenho meu dom de incorporação. Eu sou médium de incorporação. Olha que palhaçada. E eu já recebi milhares de espíritos. Que é isso? Eu sou vacinado, eu sou vacinada. Eu sei, eu tenho uma evidência que você nem imagina. Eu tenho uma audição que você nem imagina. E a minha psicofonia? Você nem imagina. Quantos espíritos eu recebi na minha vida? Tudo palhaçada. Então vamos abrir as portas ao público e vamos deixar as pessoas entrar. Vamos levar o conhecimento da sociedade que aqui se realiza esse trabalho, né? Pois bem, você acha que algum mentor espiritual sério ali se faz presente? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eles assistem. Porque Deus não desampara nenhum dos teus filhos. Mas os mentores espirituais jamais que investe num grupo que começa dessa forma. Porque começaram de cima para baixo e não de baixo para cima. Você vê a diferença desse grupo com o outro. Então ali espírito incorpora, vou usar esses termos agora. Espírito incorpora nessa aqui 3, 4 vezes e 3, 4 vezes naquele outro, 3, 4 vezes naquele outro. Tem uns que vai 7 vezes, tem outro que incorpora 9 vezes. Frente ao público. E espírito ali que responde até o número da Mega Sena se você pedir. Espírito que bebe cachaça, espírito que fuma. Casa espírita, gente. Tem casa espírita aí agindo dessa forma. Eu só não posso dizer nome. Esse que é um probleminha, eu não poder dizer nome. E sei que ali se faz de tudo naquela casa. Eles praticam tudo naquela casa. É reiki, é apometria, é cabala, é trabalho com preto velho, é tudo ali. Aqueles 11 integrantes já começam trabalhando desse jeito. Eles começam bombando. Termos pejorativos, mas você entende. À noite, é o contrário. À noite, aqueles espíritos das trevas, aqueles obsessores, aqueles espíritos anticristo, aqueles espíritos obscenos, pegam aquelas almas daqueles médiuns e os levam para o departamento deles também, porque eles também têm os departamentos deles. E lá, a noite toda, eles sugam as energias daqueles supostos médiuns das trevas. Médiuns das trevas. Sugados pelos supostos mentores. Ué, mas o mentor deles não é Eurico Barçanufo, não é Bezerra de Menezes, não é Sheila, não é Meimei? Eles passam por esse nome, eles usam. Eles são, eu vou usar um outro termo, eles são tão descarados
que eles usam o nome que eles querem. Nós que protegemos vocês. E as pessoas tão ignorantes, crê, acredita, tem uma fé fascinada naqueles obsessores. Só que eles não sabem o que é obsessor, porque eles não começaram pelo lado certo. Eles não buscaram respaldo nas obras básicas da doutrina. E eles são levados para esses departamentos no plano espiritual, nas regiões umbralinas, e lá eles são usados de tudo quanto é forma. Usados. Agora acabou de passar um irmão aqui no visor nosso. É os irmãos que trabalham com a gente aqui. Então, eles são usados, sugados. E os espíritos das trevas implantam chips nesses médios. Chips onde, à distância, esses obsessores os manipulam como se fosse marionete ou ventrílogos, no fanatismo, obcecados. São aqueles médios, são aquelas pessoas que, por mais que você tenta dizer alguma coisa a elas, elas não aceitam, não entra na cabeça delas de jeito nenhum. Não, lá nós trabalhamos assim e tem que ser assim. E eles se esquecem que em espiritismo não se improvisa nada. Em espiritismo não se improvisa. Mas eles improvisam, eles implantam, eles fazem o que quer. Então esses espíritos das trevas, eles implantam na alma, ou aliás, no perispírito desses médios que lá são levados nesse departamento das trevas. E eles, médios, são sugados a noite toda. Eles sugam tudo quanto é tipo de energia daquelas almas. E a pessoa ainda volta para o corpo físico de manhã, cansados, parecendo um bagaço. Perdão do termo, mas você precisa ouvir dessa forma, porque é assim que acontece com a gente. A pessoa volta cansado, exausto, mal-estar. Ai, meu Jesus do céu, mas que trabalho pesado essa noite. Olha, quando eu desencarnar, tomara que Deus esteja vendo o que eu estou fazendo, porque eu estou trabalhando tanto no corpo físico, mas eu estou trabalhando 10 vezes mais na espiritualidade maior, no plano espiritual, ajudando os nossos irmãozinhos sofredores. Mal sabem eles que eles estão sendo sugados pelos obsessores que dirigem eles nas casas espíritas onde eles frequentam, onde eles trabalham. São aquelas pessoas avessas a curso, avessas a estudo, avessas a disciplina, avessos a conter-se um vício, um desejo, a uma fantasia. E eles ainda retornam ao corpo físico achando que trabalhou a noite inteira, servindo Bezerra de Menezes, servindo Eurico Barçanufo, servindo Sheila Meimei, que socorreu milhões de irmãozinhos necessitados. Mal sabem eles que eles foram sugados sexualmente a noite toda, em trabalhos eróticos, em trabalhos obscenos, pelos espíritos vampiros, pelos espíritos das trevas. Gente, semelhante atrai semelhante. Nós colhemos o que nós plantamos. Os bons espíritos, Kardec pergunta aos bons espíritos: como que é mesmo?
influi os espíritos, mais ou menos assim, influi os espíritos em nossas vidas, mais ou menos assim, só para você entender, é muito detalhe na minha cabeça. Não só influi, como são eles que vos dirigem. Então, que espírito nos dirige? Que espírito te dirige? Você levantou de manhã, você tendo ao teu lado um espírito das trevas e um espírito do bem, da luz. À noite, às 9 horas da noite, você sentou-se no mesmo leito. E qual espírito ali ainda continua do teu lado? O das trevas ou o da luz? Aquele que você o alimentou o dia todo. Então você observa a diferença dos trabalhos sérios com os trabalhos meia boca. Esses trabalhos meia boca são assistidos por espíritos, vampiro, obsessores, espíritos das trevas, que passam-se por mentores da casa, dirigentes da casa, guia espiritual da pessoa, do médium, guia, mentor, orientador. Eles montam quadros ectoplásmicos ali na retina dos olhos, da alma, do médium. Quadros falsos, só para iludir a pessoa. Respondem que é uma maravilha, mas quando eles são ofendidos, no bom sentido, eles se revoltam, eles se magoam contra as pessoas. Então, veja bem, o que nós gravamos nesses 2 vídeos hoje não é nada do que virá pela frente, do que vem pela frente. Agora é aquela pergunta que eu te falo: quem tem coragem de dizer isso, botar a cara a tapa aqui? Eu não estou preocupado que falem mal de mim, que desçam a lenha no meu nome, que me chamem de obsidiado, obsessor, espírito das trevas. Onde já se viu isso? É impossível. É impossível mesmo. É impossível alguém agir conforme eu estou agindo, eu acho. À luz da doutrina dos espíritos, mostrando onde a humanidade está metida, o quanto a humanidade está sendo enganada, iludida, mistificada por 97% dos que se dizem espírita. E você sabe do que se dizem espírita são pseudos, e pseudo é o mesmo que charlatão, mistificadores. Você sabe disso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Estude o capítulo todo que você vai deparar com quase tudo isso que eu estou dizendo. Ah, mas eu nunca vi, eu já li, mas nunca deparei com nada do que você está dizendo. Porque você leu o Evangelho com os olhos da matéria. Você não procurou ler o Evangelho com os olhos da alma. Leia com os olhos da alma. Raciocine. Você é inteligente. Você é inteligente. Você vai conseguir da próxima vez que você lê com os olhos da alma. Aprenda a ver as coisas com os olhos da alma. É fácil? Não. Você tem que renunciar a muita coisa. Conforme eu tenho procurado renunciar a muita coisa. Eu tenho procurado me abster-se de tanta coisa que você nem imagina. Mesmo assim eu recebo tanta pancada. É pancada verbal, é pancada mental. Mas um dia, encerrando,
Batuíra, através do senhor Espartaco, lá em São Paulo, disse: meu filho, Deus é a casa, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Não fuja desses três. E não se esqueça que você construiu uma casa em cima de rocha, onde nem vendaval e nem a maré será capaz de derrubar. Mas se prepare. Se prepare. Se prepare, repetiu umas 3 vezes. Mas eu tenho que me preparar? Sim. Mas por que eu tenho que me preparar? Porque um dia você vai se ver sozinho, sem ninguém à tua volta, fisicamente. Mas pode ter certeza de uma coisa, meu filho, que o dia que você se vê sozinho, sem ninguém do teu lado, vai ser o dia que você mais terá aqueles emissários de nosso Senhor Jesus Cristo do teu lado. Porque invisibilidade não significa ausência daqueles que nós mais amamos. Então, cada vez que eu conto essa mensagem, eu conto um pouquinho dela, porque ela é muito longa, essa mensagem. Já tem tanta coisa que Batuíra me disse nessa mensagem que você nem imagina. Então, próximo vídeo nós vamos dizer algo mais ainda com relação à casa séria, à casa meia boca e os riscos que correm, né? Os riscos. Você conseguiu entender? A espiritualidade não desampara ninguém, mas não investe naqueles que não estão em condições de confiança. A espiritualidade, ela investe naquele grupo que auto-investe em si próprios através da auto-evangelização. Até o próximo vídeo.